Amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, começando mais um programa Pergunte e Responderemos, um programa para responder sua pergunta. O nome está dizendo, pergunte e responderemos. Eu peço que você mande sua pergunta de maneira assim bem objetiva, bem sucinta, porque assim eu posso também responder de maneira objetiva e responder o maior número possível de perguntas, ok? Sejam bem-vindos vocês que estão aqui conosco hoje, no nosso auditório. Convido vocês a rezarem comigo uma Ave Maria, pedindo à Virgem Maria que nos ajude a fazer um bom programa, de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos. Temos aqui amigos de Itaquera, em São Paulo. Quem são? Pode levantar. Isso. Nossa câmera vai mostrá-los. Itapevi, São Paulo. Sejam bem-vindos. Mogi Guaçu, São Paulo. Ribeirão Preto, São Paulo também, Contagem, Minas Gerais, Guarulhos, São Paulo, Governador Valadares, Minas Gerais e São Paulo, capital. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Quem quiser vir assistir o programa pode vir, não precisa marcar lugar nem nada, é só chegar aqui na Canção Nova e procurar o Estúdio Santa Clara. Toda quarta-feira às 16 horas o nosso programa, ok? Muito bem, antes de entrar aqui nas perguntas, eu quero mostrar 3 livros. A primeira Canção Nova está lançando esta Bíblia, Bíblia Jovem. Né? O que quer dizer? Está escrito aqui no dorso, Bíblia Jovem. É a Bíblia parecida com o YouCat. Lembra quando a igreja fez o YouCat? É um catecismo para jovens. Agora, uma Bíblia, né, adaptada para o jovem. Não é a Bíblia inteira. Não são todos os textos da Bíblia. São textos selecionados da Bíblia, adaptados aos jovens. Muito bonita, muito bem feita. Né? É pelo mesmo pessoal que fez o YouCat. Né? É um trabalho internacional, que tem em várias línguas. Então, é uma maneira de fazer com que o jovem possa estudar a Bíblia de maneira assim mais fácil. Ok? Não são todos, não é a Bíblia inteira, não é como nós estamos acostumados, não, é assim uma Bíblia, vamos dizer, pedagógica, né? Com outras ilustrações, outras explicações que ajudam muito o jovem, ok? No meio da Bíblia, Canção Nova está lançando, junto com a editora Paulus, a editora Canção Nova está lançando, né? E aqui tem, inclusive, a apresentação, o prefácio do Papa Francisco, vê o peso que tem realmente esse documento. Bom, aqui eu quero mostrar o 3º volume que eu terminei agora, lançado, a História da Igreja. Né? Já tinha lançado os 2 primeiros volumes, deixa eu ver se estão aqui. História da Igreja, volume 1, que é a história antiga da Igreja, até o século V. Depois o volume 2, que é a Idade Média, vai do século VI até mais ou menos o século XV. E esse último volume, que é a Idade Moderna e Contemporânea, vai do século XVI até o século XXI, ok? Quem quer conhecer um pouco da história da igreja? São 3 volumes, dá mais ou menos 1.500 páginas, né? Mas ajuda muito a gente conhecer a história da nossa mãe, a Mãe Igreja, né? Que Cristo instituiu para ser o sacramento universal da salvação, como disse o Concílio Vaticano II. E esse livrinho, as consequências da pornografia. A pornografia está provocando um problema muito sério no mundo. Basta eu dizer a você o seguinte: o governador do estado americano de Utah considerou a pornografia no estado de Utah, nos Estados Unidos, um problema de saúde pública. Então, é a quantidade de pessoas que estão sendo prejudicadas pela pornografia. Casais, jovens. Há jovens que estão entrando em tratamento psiquiátrico por causa da dependência da pornografia. Aqui tem dados
Impressionante desse livro. Fui fazer uma pesquisa profunda. Agora, por que isso acontece? Porque a indústria pornográfica fatura bilhões de dólares, aliciando mulheres, provocando uma coisa horrível, que é usar a mulher como um objeto de consumo. E também homens. Para você ter ideia, a indústria americana de pornografia fatura por ano mais de 10 bilhões de dólares. A indústria japonesa, mais de 5 bilhões de dólares. E esse lixo todo vem para cá, vai para o mundo inteiro. Os pais, os educadores, os professores precisam estar alerta para esse problema. Por quê? Porque a pornografia hoje chega na mão do seu filho de 5 anos de idade, 7 anos de idade, num telefone celular. E se você não estiver esperto, os adolescentes, sabe, outra coisa horrorosa que está aqui nesse livro, o país onde as mulheres mais acessam a internet no mundo, sabe qual é esse país? É aquele que começa com BR, é o nosso. Quer dizer, é por isso que eu escrevi esse livrinho, esse opúsculo, para alertar, principalmente os pais, que têm jovens, que têm crianças, e também muitos casamentos estão sendo destruídos por causa da pornografia. Ok? Então, por isso eu quis colocar isso daqui. Muito bem, vamos às perguntas que já chegaram aqui. Rosângela, via Facebook. Olha, você pode mandar sua pergunta por 3 caminhos. Telefone 12 31 86 26 00. Pode usar o e-mail do programa, pergunte e responderemos, @cancionnova.com, e pode usar o Facebook, facebook.com/pergunte e responderemos CN, tem um CN no final, ok? Pode mandar a tua pergunta. No primeiro bloco, eu respondo as perguntas que chegaram por telefone e pelo Facebook. No segundo bloco, que vão aparecer ali no plano, são as perguntas que chegaram por e-mail. Ok? Então vamos lá. Rosângela, via Facebook. Gosto muito da Canção Nova, porém acho muito estranho a oração em línguas. Muitos católicos já me disseram que é errado, sem fundamento. Por favor, preciso de uma resposta, esclarecimento. Rosângela, não é errado. A oração em línguas é amplamente documentada na Bíblia, no dia de Pentecostes. São Paulo fala claro, você pega na primeira carta de São Paulo, aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, São Paulo tem um capítulo inteiro explicando dom de línguas. Não é algo errado de jeito nenhum. Pode acontecer, né, de, não sei, uma pessoa achar que está orando em línguas e não está, não sei, mas o dom de línguas, ele existe, ele é bíblico, né, não tem dúvida. Okay? Inclusive tem um documento da CNBB, o documento 53 da CNBB, que fala de dom de língua e não nega a veracidade do dom de língua. Apenas o documento 53 da CNBB pede o seguinte, que não se estimule o dom de línguas assim de qualquer jeito, para que não seja uma coisa artificial, forçada. Mas se for algo realmente dom de Deus, o documento 53 da CNBB não coloca nenhuma dúvida sobre a realidade do dom de língua. É isso que a gente pode dizer. Tânia, via Facebook. O padre pode negar a confissão para alguém porque essa pessoa contou que não era casada na igreja? Essa pessoa comungava, mas não sabia que não poderia. Olha, Tânia, o que acontece é o seguinte. Uma pessoa que não está vivendo de acordo com as normas da igreja, a lei da igreja, por exemplo, uma pessoa que é amaziada, uma pessoa que não é casada na igreja, por que ela não pode confessar? Por quê? Para ela confessar, o padre tem que dar absolvição. A absolvição significa o quê? Ela deixar aquele pecado, deixar aquela situação de vida irregular. Se ela vai continuar amaziada, se vai continuar um casamento fora da igreja, ela vai continuar num caminho errado. Então o padre não pode absolver. Entende? Ele pode aconselhar, ele pode dar uma orientação espiritual, agora ele não pode. E não é o padre que decide isso. Há um documento do Papa João Paulo II, o Catecismo da Igreja fala isso, bem claro.
entende? Para que a pessoa possa se confessar, ela tem que arrumar a vida dela, mudar a vida dela. Se ela não consegue mudar a vida dela, então, por enquanto, ela não pode confessar. Então, ela tem que continuar rezando, trabalhando, né? Quando houver uma mudança de situação, aí ela pode confessar, entendeu? Então, não é bem que o padre não queira perdoar, não queira confessar, não pode, entendeu? Léo, via Facebook, por que a missa do sábado à tarde para noite cumpre o preceito do domingo? Porque, Léo, a igreja considera que o preceito do dominical já começa no sábado à tarde. Isso vem do quê? Isso vem, na verdade, lá dos judeus. Os judeus, a partir das 6 horas da tarde, terminava um dia e começava outro dia. Ok? Na verdade, começava para eles às 6 da manhã. A igreja, para facilitar, inclusive, quem não pode ir na missa do domingo, né? A igreja colocou a questão da missa no sábado, porque a igreja estabeleceu o seguinte, que a celebração do domingo praticamente começa no sábado à tarde, entende? Então, por isso que se cumpre o preceito dominical. Okay? Isso o catecismo da igreja fala claro, o Código de Direito Canônico da igreja também fala bem claro. E aí alguém pergunta, mas a igreja tem esse poder? Tem, porque Jesus disse para Pedro e para os apóstolos, o que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Então, se a igreja ligou na terra, que a partir da tarde do sábado, já se cumpre o preceito dominical, o céu já ligou lá também. Então, não tenhamos dúvida. É a importância que a gente tem, gente, de acreditar na igreja. A igreja recebeu de Cristo esse poder, que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Tem 2 passagens na Bíblia que falam isso. É Mateus 16, 18 e Mateus 18, 18. Em Mateus 16, 18, Jesus fala para Pedro, que você ligar na terra, eu ligo no céu. Em Mateus 18, 18, Jesus fala para Pedro com os apóstolos, que vocês ligarem na terra, ou seja, a igreja, eu ligo no céu. Então, quando a igreja fala assim, 25 de dezembro é o dia do nascimento de Cristo para nós, o céu celebra dia 25 de dezembro. Por quê? Se a igreja ligou aqui, o céu liga lá. 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A igreja que fixou aqui, o céu celebra lá também. Entenderam? Por quê? Porque Cristo deu esse poder à igreja. Ok? Sabe, isso é que é ser católico. Ser católico é acreditar na igreja como o instrumento que o Cristo deu para nos levar ao céu, à salvação. Quem não obedece à igreja não é católico de verdade. Infelizmente, há pessoas que não acreditam. Ana Laura, também via Facebook, o que a Igreja Católica acha dos templários? Minha cunhada faz parte, na verdade, não consigo entender muito bem, já que é uma mistura de várias doutrinas. Olha, bom, em primeiro lugar, quem que são os templários? Nesse livro que eu mostrei de história da igreja, tem a história dos templários. Os templários foram os cavaleiros da Idade Média, né? Que eram verdadeiros monges armados, que faziam voto de pobreza, obediência e castidade. E eles faziam o quê? Eles estavam a serviço da igreja para proteger os peregrinos que iam visitar a Terra Santa, principalmente o Santo Sepulcro, e eram muitas vezes perseguidos por muçulmanos e por outros inimigos. Então os templários davam essa cobertura. Mas isso é lá da Idade Média, lá por volta do ano o quê? Ano 1000, 1100, 1200. Acabaram esses templários, porque a ordem dos templários foi extinta, né? A pedido do rei francês, Felipe IV o Belo, que perseguiu muito os templários, né? Lá por volta do século XIV, os próprios templários acabaram sendo extintos. Então, não existe mais a ordem dos templários, como ela foi fundada na Idade Média. Agora, eu não sei qual é essa ordem de templário que a Ana Laura está falando aqui. Eu sei que há uma ordem na maçonaria do Demolay, que eles se julgam meio que herdeiros desses templários, mas a igreja não acredita nisso, ok? Então,
esses templários que existem hoje, se existem, não tem nada a ver com a Igreja Católica, ok? O que realmente era algo aprovado pela Igreja Católica eram os templários da Idade Média. Inclusive, quem escreveu o estatuto deles foi um grande santo e doutor da Igreja, São Bernardo de Claraval. Foi quem escreveu a regra dos templários. Então, era uma coisa assim tão considerada na época, né, que tinha todo esse aval. Mas esses templários de hoje não têm nenhum aspecto religioso para a igreja. Elaine, via Facebook, qual a diferença entre padre e diácono? Elaine, existem 3 ordens no sacramento, existem graus no sacramento da ordem. O grau do diaconato, que é o diácono, o presbítero, que é o sacerdote, e o bispo, que é o pastor da diocese. O diácono, ele não pode celebrar a missa, ele não pode fazer a consagração, ele não pode confessar, ele não pode ministrar a unção dos enfermos. O diácono pode fazer o quê? O diácono pode ler o evangelho na missa, ele pode fazer homilia na missa, ele pode celebrar matrimônio, celebrar batismo. São os sacramentos que o diácono pode ministrar. É o batismo e o casamento, ok? Não pode, por exemplo, exercer o sacramento da ordem, da confissão, da Eucaristia, não pode. O padre pode. Então, qual é a diferença entre o diácono e o padre? O padre, ele pode celebrar a missa, confessar, né? Ele pode dar unção nos enfermos e tudo mais que o diácono também pode. E o bispo, que é a ordem plena do sacramento da ordem, o bispo, então, ele pode ministrar o sacramento da ordem, que o sacerdote não pode. Ou seja, o bispo pode ordenar padres. Um padre não pode ordenar outros padres. Então, você vê que tem uma diferença, né, do nível, do grau da ordem do episcopado para o presbiterato, para o diaconato, ok? Essa é a diferença. O diácono pode dar a bênção, benzer carro, benzer casa, benzer água, né? O diácono pode, ok? Muito bem. Pode, inclusive, né, fazer a bênção do Santíssimo. Outra coisa que um diácono pode fazer, né? Muito bem, outra pergunta que vem de uma pessoa que pediu para não ser identificada, a gente respeita. Ela pergunta assim: se Deus sabe todas as coisas e sabe o que nós precisamos, por que devemos fazer pedidos a Ele ou aos santos? Bom, Deus colocou isso. Jesus disse: pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, não é? Santo Agostinho diz assim, que Deus colocou isto por várias razões. Primeiro, que quando você pede de novo, pede mais uma vez, é porque você confia em Deus. É que nem aquela criança que fica pedindo para o pai um dinheirinho, para ele comprar lá as suas coisinhas. Por que ele fica atormentando o pai? Porque ele sabe que o pai tem dinheiro, senão ele não ficava pedindo. Não é? Então, quando você fica pedindo para Deus e pede mais uma vez, né? É uma manifestação de confiança em Deus. Segunda coisa que Santo Agostinho disse, para quebrar a nossa autossuficiência, ou seja, para a gente entender que nós não podemos nada sozinhos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, ok? Você, para tomar café todo dia, você tem que ir todo dia na padaria comprar pão, não é assim? É assim. Ou seja, você depende do padeiro, então você vai lá. Para você ter a graça de Deus, você tem que ir a Deus, você tem que pedir a Deus. Então Deus colocou esse vínculo aí, para que a gente entenda aquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Faz a gente ser humilde, faz a gente ser obediente a Deus, ok? E faz a gente conseguir as graças de Deus, ok? Então, vamos pedir. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, disse bem claro: Deus colocou uma lei, só recebe quem pede, né? Quem não chora não mama, não é assim? A criança, quando está com fome, chora, a mãe já sabe, tem que dar a mamadeira para ele, ou tem que dar o peito para ele, que ele está com fome, né? É isso aí. Luciana
de Oliveira, via Facebook. Minha filha era católica praticante, agora virou budista. Não consigo lidar com isto, o que fazer? Olha, Luciana, infelizmente não é só a sua filha. Infelizmente, hoje, principalmente, a moçada que vai para a universidade, enquanto uma universidade ateia, laicista, que odeia a igreja, que só quer saber daqueles filósofos ateus, Marcuse, Schopenhauer, Nietzsche, né? E aí vira a cabeça. Aí acha bonito, você zen, você não sei o quê, você não sei o quê. Ou seja, troca o único Deus verdadeiro. O único, São Pedro disse bem claro, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Não tem. Sem Jesus Cristo não tem salvação. Sem a igreja não tem salvação. Mas então o que falta? Não só para sua filha, uma boa catequese. Entender, conhecer um pouco da doutrina da igreja, conhecer um pouco da história da igreja, entende? Então, agora o que fazer? Primeira coisa, reze muito por ela. Santa Mônica rezou 20, 30 anos pela conversão de Santo Agostinho e conseguiu. A mãe nunca desiste de rezar por uma filha. Reze. Segundo, converse com ela. Nunca brigue, nunca perca o relacionamento com ela. Procure mostrar para ela. Por exemplo, eu tenho um livro que eu escrevi, Por que sou católico? Dá um livro desse para ela. Né? Você sabe o que é ser católico? Você é budista, mas você sabe por que você deixou a igreja católica? Você sabe o que é ser católico? Você conhece a igreja católica? Você sabe o que são os sacramentos? Você sabe o que significa o nosso credo? Entende? Então, é ir semeando no coração dela a semente do Evangelho. Entende? Para que possa, né? Pode trazer aqui, pode trazer, a produção está me trazendo aqui. Olha, esse livro, por exemplo, Por que sou católico? Esse livro eu escrevi, engraçado como é que eu escrevi. Eu tenho um filho que é engenheiro, hoje já está com 45 anos. Quando ele tinha uns 35 anos, não mais, 30 anos, um dia nós estávamos conversando, ele disse assim, pai, está faltando o senhor escrever um livro. Eu digo, qual é, Mateus? Por que sou católico? Falei, mas você não sabe? Não, pai, eu sei. Mas eu tenho muito amigo meu que pergunta, por que eu tenho que ser católico? Por que eu não posso ser budista, espírita, não sei o quê? Então tá bom, vou escrever um livro. Escrevi. Fui para casa e escrevi, por que sou católico? As razões da nossa fé. Sabe, a moçada, muitas vezes, deixa a igreja porque não conhece. Então é preciso conhecer, é preciso fazer os jovens. Então, reze pela sua filha, coloque um livro da mulher, converse, entende? Ouça as razões dela, sabe? E devagar, e não tenha pressa. Deus sabe agir no coração da pessoa a partir do momento que a gente reza pela pessoa. Júlia, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte, o que Deus, Bíblia, Igreja, diz sobre o divórcio? Ô Júlia, a Bíblia é muito clara. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 7. Quando os fariseus perguntaram para Jesus, mestre, é lícito o divórcio? Porque Moisés autorizava o marido dar uma carta de divórcio e despedir a mulher. Era lei judaica. E Jesus disse não. Não por quê? Moisés autorizou por causa da dureza do coração de vocês, por causa do pecado. O pecado embruteceu o coração de vocês. Vocês não entendiam mais outra lei. Mas no princípio não foi assim. Aí Jesus volta lá no Gênesis. E Jesus pergunta para eles assim, vocês não leram que lá no princípio está escrito, o homem deixa a casa de seu pai, da sua mãe, se une à sua mulher e sereis uma só carne? Vocês não leram isso? Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Então, é bem clara a doutrina de Cristo sobre o casamento. O casamento, uma vez que ele é válido, não pode separar. É claro que há casamentos que não foram válidos. Ou seja, o tribunal da igreja, muitas vezes, declara que
esse casamento aqui não valeu, ele foi nulo. Por quê? Faltou consentimento pleno, um enganou o outro, casou enganado, casou chantageado, casou ameaçado, casou sem saber o que estava fazendo. Aí o casamento não vale. Por quê? Porque o casamento, para valer, ele tem que ter aquelas 3 condições bem claras, onde o sacerdote pergunta para os noivos. Primeiro, vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Sim. Livre e espontânea vontade? Sim. Não está obrigado, não está chantageado, não está, sei lá, quer casar só porque a moça está grávida? Não, quer casar porque quer casar. Não tem nenhum obstáculo. Pronto. Segunda pergunta que o padre faz. Vocês querem casar, vocês prometem um ao outro amor e fidelidade. É por toda a vida que o prometeis? Opa! Se um deles está pensando já num casinho lá fora, não vale esse casamento. Porque foi um juramento falso. Ah, não, eu tenho uma amante lá, tal, eu continuo com ela, caso aqui, mas... Entendeu? Terceiro, o padre pergunta, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Um casal que casa dizendo, não, nós não vamos ter filho. Filho não. O casamento não vale. Por quê? Porque foi feito um juramento de receber os filhos. Quantos filhos é o casal que vai decidir, se é 1, são 2, são 10, mas tem que haver abertura para a vida, senão, porque casamento é para ter filho. As 2 finalidades do casamento, a igreja fala, é o bem do casal e a prole. Se o casamento não gerar filho, acaba a humanidade. Certo? Então, essas 3 condições fazem um casamento ser válido. É por isso que muitas vezes o tribunal da igreja fala que o casamento de vocês não valeu. Vocês estão casados, mas não estão casados. Ou seja, vocês não estão matrimoniados de verdade. É claro que só o tribunal da igreja que pode dizer isso, não é qualquer pessoa que vai, não é qualquer padre que vai dizer, não, é o tribunal da igreja que vai dizer. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, ok? Depois do intervalo vamos ver as perguntas que chegaram por e-mail. Espere aí que é bastante rápido o nosso intervalo. Muito bem, estamos já de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Você sabe que a TV Canção Nova, essa televisão que você está assistindo, não tem propaganda. Você viu aí agora o que aparece no intervalo? Os produtos da Canção Nova. São produtos também de evangelização. Não tem nenhum produto que não seja de evangelização. A menos quando a Canção Nova é obrigada a veicular alguma coisa que é do governo, que aí todas as televisões são obrigadas. Mas fora isso, é só divulgação de livros, CDs, coisas de evangelização. Então, quem é que sustenta a Canção Nova? É a sua doação, mais nada. Bom, também a venda desses produtos ajudam, né? A renda, o lucro desses produtos ajuda a manter. A Canção Nova gasta mais ou menos, eu sei que eu participo de alguns conselhos da Canção Nova, cerca de mais de 25 milhões de reais por mês, para manter todo esse sistema de evangelização, 24 horas, rádio, TV, internet, casas de missão no Brasil e no mundo inteiro. São mais de 1.000 missionários da Canção Nova que trabalham full time, tempo integral, só fazem isso. Casados, solteiros, padres, é um mutirão de evangelização que vale a pena a gente ajudar. Paulo VI dizia, quem ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então você que ajuda, diante de Deus, tem o mesmo mérito que eu tenho, que estou fazendo o programa aqui. Entenderam? Por quê? Porque sem a sua ajuda, não adiantava fazer o programa, não vai para o ar, não vai para o satélite, não vai para a casa de ninguém. Compreendeu? Então, a Canção Nova tem um site, clube.cançãonova.com, que você pode se informar como é que você pode ser um sócio colaborador da Canção Nova. Ou então pelo telefone 12 31 86 26 00. Ok? Muito bem. Eu quero lembrar que a revista da Canção Nova não está sendo mais impressa. Ela está indo para os sócios via internet, online. Você pode olhar no seu computador, você vê a revista, até no celular você vê. Mas o boleto
bancário para você fazer a sua doação, está indo pelo correio, ok? Então, aquele boleto é para você fazer a sua contribuição mensal. Não deixe de fazer. Você sabe qual é a maior dificuldade da Canção Nova? São os chamados sócios inativos. O que é o sócio inativo? A pessoa começa a contribuir, aí depois relaxa, para e não contribui mais. É claro, muitas vezes a pessoa não pode, às vezes é um desemprego, é uma dificuldade familiar, ótimo. Mas sabe, eu acho que tem gente também que, ou é por esquecimento, ou é por, entendeu? Não, gente, Deus gosta daquele que é fiel. Jesus diz, aquele que é fiel no pouco, lhe será dado muito. É Cristo falando. Seja fiel, no seu pouquinho todo mês, mas seja fiel. É uma obra de salvação de almas, de vidas, de famílias. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, gente. Nós estamos vivendo tempos em que a humanidade está ofendendo muito a Deus. Vimos aí, essa semana aí, aquela feira pornográfica, horrorosa, lá no Rio Grande do Sul, aberta para crianças, onde tinha pedofilia, né? Onde tinha zoofilia. Sabe o que é zoofilia? É homem e mulher tendo relação sexual com animal, exposto em tela para a criança ver. Nós vimos ali Jesus sendo profanado, Jesus caracterizado como um Deus Shiva dos hindus. Nossa Senhora, ao invés de estar com o menino Jesus no colo, estava com um macaco no colo. Hóstias consagradas, uma caixa de hóstias escrito, sabe o quê? Nomes de partes sexuais da pessoa, nas hóstias consagradas. Uma profanação violenta. Sabe, só tem um jeito de mudar isso, evangelizando. É o que a Canção Nova faz. Você quer ajudar a mudar esse mundo? Você quer ajudar a salvar almas? Sabe, gente, tem hora que eu fico pensando, será que o braço da justiça de Deus não está querendo cair sobre nós, não? Sabe, quando eu vejo essas catástrofes acontecendo no mundo, e furacões, e tsunamis, e terremotos, sabe que eu fico pensando, será que Deus não está cansando de nós, não? Gente, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por causa do pecado. De quê? De sexo. Deus destruiu 2 cidades na Itália, no ano 70, Pompeia e Herculano, em que aquele vulcão chamado Vesúvio, em Nápoles, de repente ele entrou em erupção e ele cobriu 2 cidades e morreu todo mundo. Era uma cidade onde se vivia o pecado em abundância. Isso é histórico. Eu estive em Pompeia, eu estive em Herculano, eu vi o que tinha nas paredes daquelas cidades, no ano 70, era muita baixaria sexual. Será que Deus não está se cansando de nós também? Nós precisamos evangelizar. E é o que a Canção Nova quer fazer, graças a Deus. Muito bem, eu quero aqui, a produção trouxe aqui, para eu mostrar os livros de história da igreja que eu falei, o volume 1, que é a história antiga, eu tinha falado até o século V, depois o volume 2, que é a Idade Média, e o volume 3, que eu disse que eu lancei, é o último, agora é a Idade Moderna e Contemporânea. Olha, eu dou graças a Deus por ter me dado graça, luz e saúde para escrever isso daqui. É a história da nossa igreja. Não é muita coisa não, sabe? A melhor história da igreja que eu conheço são 10 volumes desse tamanho, do Daniel Rubens. Eu fiz só 3. É uma síntese. Muito bem, vamos aqui às nossas perguntas que chegaram por e-mail. Minha esposa usa pílula anticoncepcional e não quer saber do método natural. A ginecologista pediu para ela parar de tomar e aderir o DIU. O que eu, como marido, posso fazer? Olha, o DIU também não é recomendado pela igreja, não, porque o DIU, ele é também abortivo. Então, o que a igreja aconselha é o método natural. Se a sua esposa não quer usar, ela vai responder diante de Deus. Entende? Você quer usar o método natural, ela não quer, então a responsabilidade é dela. Ok? O casamento de vocês tem que continuar, não pode acabar por causa disso. Não é? Cada um assuma a responsabilidade na sua parte. Ok? Vamos lá, pode passar.
Uma pessoa católica pode, sem risco de ferir a sã doutrina, praticar técnicas como a Mindfulness? Eu vi aqui no script, está escrito aqui mindfulness. Bom, eu não sei se é a mesma coisa que mindfulness, não sei. Mindfulness quer dizer mente completa. É uma técnica que leva a pessoa a se concentrar melhor, tá? Agora, eu tive olhando isso um pouco aí nos escritos, né? Eu vejo alguns riscos nesse mindfulness. Há alguma conotação com o holismo. O holismo tem uma correlação com, né, o panteísmo. O panteísmo quer dizer o que? Tudo é Deus. Eu sou Deus, a árvore é Deus, o pastor é Deus. Não. Para nós católicos, não. Deus é Deus, a criatura é a criatura. Não mistura. O holismo, o panteísmo, mistura as duas coisas. Aí tem essas análises, meditação transcendental, etc., yoga, tal. Esse mindfulness leva mais ou menos esse tipo de coisa, pelo que eu vi na internet. Não conheço a fundo, eu sei que é uma técnica que foi desenvolvida nos Estados Unidos. Agora, a igreja diz assim, para nós rezarmos, não precisa dessas técnicas. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta. O pai que está ali, e que ouve tudo, no oculto, o pai vai ouvir a tua oração. Vai querer rezar? Basta querer. Entendeu? Então, eu não gosto dessas técnicas de concentração, eu acho que nós não precisamos disso. Agora, se alguém gosta, né, eu não conheço nenhum posicionamento da igreja sobre essa questão. Pode passar. Sei que a Igreja Católica condena a teologia da libertação, mas os franciscanos apoiam ou não? Bom, primeiro deixa eu colocar aqui uma coisa. O que é a teologia da libertação? Eu escrevi um livro, eu organizei um livro, onde eu publiquei vários artigos, nenhum artigo meu, de grandes homens que explicaram o que é a teologia da libertação. O primeiro artigo que tem nesse livro é do Papa Bento XVI, quando ele era cardeal. Está aqui. Eu vos explico a teologia da libertação. O cardeal Joseph Ratzinger é de 1984. E aqui coloquei textos de outros cardeais da igreja explicando. Bem, nós temos dois tipos de teologia da libertação. João Paulo II diz, tem uma teologia da libertação boa. É a libertação do quê? Do pecado. A libertação espiritual. Ótimo. A teologia da libertação marxista, esta que é condenada pela igreja, que usa o marxismo na linha do comunismo, que faz luta de classe, que é acabar com a propriedade privada e usa violência. Aí a igreja fala, não, essa não pode. Agora, se franciscanos ou alguém opta por isso, aí não é bem uma congregação que opta, não é, são pessoas, não é? São pessoas. Eu conheço padres que gostam da teologia da libertação marxista, mas não é o fato dele ser franciscano, salesiano, dominicano, não. Aí são pessoas que individualmente podem optar por uma coisa, podem optar por outra. O que importa é o seguinte, a igreja não quer a teologia da libertação de viés marxista, que fomenta a luta de classe, briga entre as pessoas. Não quer. A igreja aprova, diz o Papa João Paulo II, uma teologia da libertação do pecado, como dizia Paulo VI, né? A libertação do pecado, do mal, do demônio. Isso aí a igreja aceita. Vamos lá. O que a igreja fala sobre o purgatório? Eu gostaria de saber se o purgatório é falado na Bíblia e se for em qual livro. Olha, eu escrevi um livro sobre purgatório, não sei se está aqui, eu acho que não está. É dogma de fé o purgatório. Purgatório é dogma de fé. Você pega o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030, você vê o catecismo da Igreja Católica dizendo o seguinte, vou ler rapidamente para você, parágrafo 1030, vou até pedir para um dos câmeras dar um close aqui, pode ser? Pode? Dá um... o catecismo diz assim, está aqui, olha, a purificação final ou purgatório.
os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, ou seja, quem está no purgatório já está salvo. O purgatório só tem uma porta de saída, é para o céu. Ok? Passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Ou seja, o catecismo diz assim: quem morre na amizade de Deus, mas não está 100% santo. Quem de nós que vai morrer 100% santo? É difícil dizer, né? A gente tem os nossos pecadinhos, não tem? Então, Deus vai tirar de nós essas impurezas espirituais nessa purificação final que é chamada de purgatório, para que a gente possa entrar na glória de Deus santo, como Deus é santo. Ninguém pode viver na comunhão de Deus se não for santo. Então, é dogma de fé. Onde é que está na Bíblia? Na Bíblia, você tem várias passagens que levam ao purgatório. Aqui, a produção nossa que é rápida, já colocou aqui na mesa, o purgatório. Aqui nesse livro, eu coloco um capítulo, primeiro o que é a doutrina do purgatório, depois eu coloco um capítulo, o purgatório na tradição da igreja, desde os primeiros séculos, os santos, né? Que falam, os doutores. Depois eu coloco aqui, isso eu quero mostrar, o purgatório na Bíblia, né? Muita gente diz que a Bíblia não fala do purgatório, pois aqui eu quero mostrar um capítulo inteiro, que eu coloquei aqui, que fala do purgatório na Bíblia, como a igreja enxerga o purgatório na Bíblia. Está aqui, ó, esse capítulo aqui. Aqui tem pelo menos 6 textos bíblicos claros que falam do purgatório. Não aparece a palavra purgatório, porque essa palavra foi a teologia católica que cunhou. Purgar quer dizer limpar. Então, lugar de limpar, purgatório, lugar de purgar. Mas a fundamentação bíblica está aí, bem clara. Muito bem, vamos lá. Está no livro dos Macabeus, está nos Evangelhos, com clareza. Durante a liturgia da missa, é permitido bater palmas. Tenho 72 anos e sempre fui acostumada a não bater palmas. Eu também. Eu não tenho 72, eu tenho 68. Mas eu também, nunca na minha infância, na juventude, nem na idade adulta, eu vi bater palma. Não tem palma no missal romano. O missal romano não prescreve bater palma em nenhum momento da missa. Então, Dom Estevão Bittencourt, que era o meu diretor espiritual, dizia: a gente não deve bater palma na missa. Por quê? Porque o missal romano não fala em bater palma na missa. Mas o que está acontecendo? Eu estou vendo todo mundo bater palma em tudo que é missa, os bispos estão vendo e estão deixando. Então não sou eu que vou dizer que não é para bater. Estou colocando aqui o que eu sei. O missal não fala em palma, o povo está batendo palma, a hierarquia está deixando, então me parece que está autorizando. É o que eu posso dizer. Em algumas partes da Bíblia falam que o julgamento é após a morte, e no Apocalipse fala que irão passar-se 1000 anos, e só depois as almas serão julgadas e mandadas para a nova terra, ou para o lago de enxofre, tal. Poderia me explicar qual é a interpretação da igreja? Esses 1000 anos do Apocalipse, quem deu uma interpretação boa para isso? Aliás, eu escrevi um livrinho sobre isto, exatamente porque o Apocalipse é algo assim, difícil de entender, né? Como entender o Apocalipse? Essa coleção de livros que vocês estão vendo aqui em cima da mesa, são vários temas que eu estou pegando e escrevendo pequenos opúsculos para explicar ponto por ponto. Por exemplo, o que foi o caso de Galileu Galilei, o que foram as cruzadas, o que foi o caso de Joana d'Arc. É uma coleção, né, chamada Formação Católica. Bem, esses 1000 anos da Bíblia, Santo Agostinho explicou e a igreja ficou com a interpretação de Santo Agostinho. 1000 na Bíblia não quer dizer 1000 matematicamente. 1000 na Bíblia, no Apocalipse, quer dizer um longo tempo. Por exemplo, a gente fala assim: já fiz esse negócio mais de 1000 vezes, não deu certo. Você fez 1000 vezes? Não, é um modo de falar. Não é verdade? Então,
o 3 na Bíblia significa uma coisa, o 7 significa outra, o 12 significa outra, o 1000 significa longo tempo, grande quantidade. Então, Santo Agostinho colocou, o que é esses 1000 anos? É da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Cristo já veio no Natal e vai voltar na parousia. Santo Agostinho fala, isso são os 1000 anos. E a igreja ficou com essa interpretação. O julgamento que nós vamos ter é o julgamento imediatamente após a morte, que está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim, está determinado que após cada um morre uma única vez, está escrito isso, por isso que a igreja não acredita em reencarnação, cada um morre uma única vez, e em seguida vem o juízo, é o juízo particular. Depois, quando Cristo voltar na parousia, haverá o juízo final, ok? Mas, esses 1000 anos, a interpretação da igreja é a interpretação seguida por Santo Agostinho. Como o senhor vê essa questão do namoro, quando se refere à relação sexual, e mesmo quando não há relação, mas acontecem coisas além de beijos e abraços, devo me confessar com o padre todas as vezes? Bem, relação sexual não é para acontecer no namoro. O catecismo da igreja fala bem claro, nem no noivado. Aqui está escrito, nem no noivado não é para acontecer. Por quê? Porque o ato sexual, ele é o ato que completa o casamento. A consumação do casamento é no ato sexual. Mas é preciso que antes, cada um ponha uma aliança na mão esquerda. Ok? Jure a outro fidelidade para o resto da vida. Aí haverá o selo dessa união, que é a vida sexual do casal. Então, para a Igreja Católica, sexo não é para ser vivido nem no namoro, nem no casamento. Eu sei que o mundo não está nem aí com isso, mas o mundo não quer saber de Deus mesmo, né? São João disse, o mundo jaz no maligno. Mas a igreja, que é de Deus, que ensina a doutrina de Deus, ensina assim, sexo é para o casal casado. Ok? Eu escrevi um livro sobre namoro, onde eu coloco isso, escrevi um livro, O Brilho da Castidade, onde eu coloco isso com toda clareza. Agora, a pessoa pergunta, tem outras coisas, abraços, beijos e tal? Veja bem, tudo aquilo que leva o casal a uma excitação sexual deve ser evitado. Por quê? Porque se você provoca o sexo, vai acabar no quê? Numa relação sexual. A gente tem que ser lógico, não podemos ser inocentes. Então, que tipo de carinho pode haver no namoro? Um carinho que não leve a excitação sexual. Eu costumo dizer o seguinte, no namoro deve haver carinho, não deve haver carícias. É diferente. Carícias é a preparação de um ato sexual. É diferente de carinho. Ok? Pode haver intervenção na paróquia, onde ocorrem falhas e desobediência à Bíblia e ao catecismo da Igreja Católica? Pode, a intervenção tem que ser feita pelo bispo. É o bispo que nomeia os párocos, é o bispo que é responsável pela doutrina que é ministrada na igreja. Então, se o bispo percebe que alguma coisa não está de acordo com a doutrina católica, não está de acordo com o catecismo, é o bispo que deve intervir. Ok? Ninguém mais, a responsabilidade é do bispo. Católicos podem ouvir músicas evangélicas? Pode, sendo música boa, não tem problema nenhum. Agora, evidentemente, a música evangélica, para nós católicos, é uma música limitada. Por quê? É uma música que não vai falar de Maria, não vai falar de Eucaristia, não vai falar dos santos, não vai falar de nada disso, nós acreditamos. Então, a música evangélica, tem música bonita sobre Jesus, não há problema de ouvir, não. Agora, não é uma música para a liturgia, porque a liturgia católica envolve mais coisas. Envolve a missa, que eles não acreditam, envolve a Eucaristia, que não acreditam, envolve Maria, o louvor a Maria. Então, não há problema
ouvir uma música evangélica boa. Tem música evangélica maravilhosa, tem mesmo, né? Mas não é para ser usado na liturgia católica. É obrigado que a música de ofertório fale de pão e vinho? É permitido cantar músicas protestantes? Aí, ó, parece que veio completar a outra pergunta. Paulo Elias, do Rio de Janeiro. Ô Paulo, já expliquei, cantar música protestante na missa não é adequado. Por quê? Porque não é uma música litúrgica, ok? Agora, se é obrigado que a música no ofertório fale de pão e vinho, não é que tem que falar de pão e vinho. O ofertório é a nossa oferta a Deus, da nossa vida, dos nossos sacrifícios, né? Do nosso trabalho. Não é só o pão e o vinho. O que significa o pão e o vinho? Ele significa todo o fruto do trabalho do homem e da graça de Deus. Significa todo o universo sintetizado ali no pão e no vinho, que é fruto da terra e do trabalho do homem. Então, o pão e o vinho tem um significado muito forte. Mas não especificamente, eu penso, tem que ter a palavra pão e vinho na música do ofertório. Sendo uma música de oferta da vida, do coração para Deus, é isso que tem que ser cumprido. Sempre tive muito medo de espírito mau. Ultimamente esse medo tem aumentado muito. Quando penso nisso, tenho crise de ansiedade. O que devo fazer? Quero muito me libertar desse medo. Precisa libertar do medo. Medo é uma arma do demônio. Não tenha medo. Diga assim, em nome de Jesus, eu não tenho medo. São João diz, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Deus é Deus, o demônio é uma criatura que não tem poder nenhum diante de Deus. Então, se você está com Deus, se você vive uma vida correta, não tem pecado, entende? Fique tranquilo. É bem claro na Bíblia que o demônio não age sem ordem de Deus. Quando ele foi tentar o Jó, né, do livro de Jó, ele foi pedir para Deus. Posso? Deus autorizou. Isso Deus sabia porque tinha autorizado, porque o Jó aguentava. O Jó aguentava o peso da tentação. Então, não tenha medo. Reze seu terço. Participe da Santa Missa, sempre que você puder. Quando você estiver com medo, reze o credo, né? Reze o credo, bem rezado. Reze um terço. Afaste a tentação. Né? Eu gosto muito daquela oração, primeiro, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Outra oração que eu gosto, aquela oração lá do, né? São Bento, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás. É mal aquilo, nunca me ofereça, né? É mal aquilo que tu me ofereces, beba tu mesmo o teu veneno. Sabe, essas orações assim, que deixam a gente fortalecido em Deus. Reze na hora que você estiver com medo, ou então reze um salmo, Salmo 90, por exemplo, né? Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, reze o Magnífica de Nossa Senhora, você vai ver que seu coração vai ficar em paz. Bem, chegamos ao final do programa hoje, gente. Agradeço a vocês que vieram participar aqui ao vivo. Sejam sempre bem-vindos à Canção Nova, ao nosso programa também, né? E quero lembrar que amanhã nós teremos aqui mesmo nesse auditório a nossa Escola da Fé. Eu estou agora seguindo, né, uma espécie de um curso bíblico simplificado por causa do mês da Bíblia, nós estamos. E quero lembrar também que no meu site Cleofas, eu tenho um curso de teologia à distância. Inclusive agora, eu estou começando um curso bíblico, que lá vai ser bem mais longo, né? Detalhando bem o ensinamento da Bíblia, inclusive com uma análise dos 72 livros da Bíblia, para a gente poder compreender. Quem quiser conhecer, é entrar no site Cleofas, tem uma caixinha lá escrito assim, Escola da Fé Online. Clica ali, você fica sabendo como é que você pode se inscrever, como é que você pode participar, pode fazer perguntas, eu respondo as perguntas na sexta-feira, ok? Para os alunos que acompanham esse curso. Muito obrigado, vão com Deus, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.
radionovaplay.com. Assine já!